Então, vamos verificar aqui o nosso problema, não é? O que nós percebemos, então? No primeiro grafo, no caso, a gente tem uma trilha euleriana, porque ele tem esses dois vértices de grau ímpar, o V2 e o V3, os demais vértices todos têm grau par. Então, eu posso partir, lembra, para fazer a trilha euleriana, eu parto aqui do vértice de grau ímpar, venho por aqui, por exemplo, subo, desço, volto, venho e venho. Quer dizer, eu começo e termino nos vértices de grau ímpar, lembrando, a trilha eu não posso repetir a aresta, mas eu posso repetir os vértices, tá? Só que ele não vai ter um túnel euleriano, porque ele tem vértice de grau ímpar, né? Então, se ele não tem um túnel, ele também não é um grafo euleriano. Os outros dois, eles não vão ter nem a trilha, porque, por exemplo, aqui no caso do grafo 2, eu tenho os meus 4 vértices aqui desse grafo, tem grau ímpar. Tá vendo? Todos eles, ó, tem grau 3, tá? E aqui no grafo 3, aqui eu tenho também, ó, esses vértices aqui, ó, o D, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto o D, o C, o B e o A, eles todos têm grau 5, tá? Então, eu também tenho mais do que 2 vértices de grau ímpar, ok? Então, o grafo euleriano tem a ver com trilha, não é isso? Tem a ver com não repetir vértices e passar por todos eles, né? Até eu fechar aí o meu tour euleriano. Desculpa, não repetir arestas, né? No caso do meu grafo euleriano. No caso do grafo hamiltoniano, ele está relacionado a não repetir vértices, tá? Então, o euleriano está preocupado com a não repetição de arestas e o hamiltoniano está preocupado com a não repetição de vértices, nesse meu passeio que eu faço no grafo. O grafo, então, hamiltoniano, ele está ligado a um problema bastante conhecido, que é o problema do caixeiro viajante, tá? Ou Traveling Salesman Problem, tá? O TSP, aí, as siglas que vocês vão achar em alguns materiais de referência. E o que significa isso? Então, por exemplo, supondo que nós temos aqui um grafo que conecta nossas cidades aqui da região, tá? Não sei as rodovias, tá? Eu simplesmente supus aqui, coloquei arestas como se fossem aí as estradas ligando essas cidades, tá certo? Então, nós temos aqui uma pessoa que sai, um representante comercial, né? A gente não chama mais de caixeiro viajante, mas seria o equivalente ao representante comercial. Então, o representante comercial precisa sair aqui de São Carlos e passar por todos os seus clientes nessas cidades vizinhas. E ele quer fazer isso sem repetir a cidade, né? Uma vez que ele saiu de São Carlos, ele quer ir para Ibaté, por exemplo, de Ibaté ir para Araraquara, né? E depois Ribeirão Bonito, e aí voltar para São Carlos. Ele não tem por que repetir a cidade. E ele quer fazer isso também gastando o mínimo possível de combustível, né? Ou menor tempo, tá? Então, quer dizer, um caminho que seja de menor distância possível. Então, a ideia do problema do caixeiro viajante é visitar todos os vértices do meu grafo uma vez, voltando para o meu vértice de origem e percorrendo aí menor distância ou tendo com o menor custo possível, né? Nós não vimos, mas eu não falei, né, nessa disciplina, mas uma das modelagens de grafos, uma possibilidade é colocar pesos nessas nossas arestas. Então, as arestas poderiam ter aqui a quilometragem, por exemplo, entre as cidades. E aí eu poderia dizer, então, tentar achar um caminho aqui, um caminho que passasse por essas cidades com o menor custo possível, tá? Então, o que é um grafo hamiltoniano? Ele vai ser um grafo hamiltoniano somente se ele possuir um ciclo hamiltoniano. O que é isso? O ciclo hamiltoniano é um ciclo que engloba todos os vértices de G, tá? Do meu grafo original. Então, se eu tiver um ciclo que passa por todos os vértices do meu grafo original, então eu tenho um ciclo hamiltoniano. Lembrando, o ciclo ele não tem repetição de vértices, tá? Um dos únicos que podem repetir é o início e o término, tá? Então, por exemplo, olhando para esses nossos grafos aqui, eu poderia ter, por exemplo, aqui eu tenho 2 exemplos de grafos que são grafos hamiltonianos, porque eu consigo gerar um ciclo passando por todos os vértices, tá vendo? E retornando no meu vértice original. Então, seria lá, saí de São Carlos, passei por todas essas cidades, tá vendo? Uma única vez e retornei aqui em São Carlos. Já esses 2 grafos aqui de baixo, então, quer dizer, aqui em cima os ciclos hamiltonianos eles estão destacados um pouco mais fortes, tá? Já esses 2 grafos aqui de baixo, eles não são hamiltonianos, porque eu não consigo, por exemplo, aqui nesse grafo, uma vez que eu parta do U para o V, tá vendo? Eu não consigo retornar sem repetir o vértice.
né? Uma vez como se fosse assim, eu só tenho uma cidade que liga aqui, ó, uma estrada, na verdade, que liga São Carlos, por exemplo, a Araraquara. Então eu não conseguiria retornar lá, por exemplo, supondo que eu parti de Ibaté, né? Eu não conseguiria retornar, uma vez que eu vou de São Carlos para Araraquara, eu tenho que voltar e passar por São Carlos novamente, eu não tenho outra estrada, não tenho outro caminho possível, tá? Então isso daqui, por exemplo, é um exemplo de um grafo que não é hamiltoniano, tá? Algumas propriedades interessantes do grafo hamiltoniano. A gente sabe se um grafo ele é completo, né? Ou seja, se ele tem conexões entre todos os vértices, né? Os n vértices de um grafo, ele vai ter um ciclo hamiltoniano se esse n for maior ou igual a 3, tá? Então, para os grafos completos de K3 para frente, eu tenho aí um circuito hamiltoniano neles. Outra condição que eu tenho, suficiente, porém não necessária, tá? Para um grafo ser hamiltoniano, é que uma vez que o número de vértices é pelo menos 3, que cada vértice tem um grau de pelo menos a metade disso, não é? Então, se eu tiver lá, por exemplo, 4 vértices no meu grafo, eu preciso então que cada um desses vértices tenha pelo menos um grau 2 para que ele seja aí um grafo hamiltoniano, tá? Só fechando os grafos hamiltonianos, antes de a gente entrar aqui no planar, não é tão simples a gente achar um ciclo hamiltoniano como é para a gente achar um tour euleriano, tá? Só um comentário aí, às vezes é bem custoso fazer esse processo, tá certo? Falando um pouquinho sobre grafo planar. Outro problema que a gente tem, então eu já falei dos eulerianos, que era o processo de passar por uma trilha uma única vez, os hamiltonianos para passar pelo, os eulerianos passar por uma aresta uma única vez, os hamiltonianos passar pelos vértices uma única vez, não é? E agora os grafos planares, eles têm a ver com a ligação entre os vértices. Tá? Então, por exemplo, um problema real que a gente poderia tentar modelar como grafos seria este daqui. Eu tenho 3 casas e eu tenho 3 serviços que precisam conectá-las, né? Então, as casas precisam ter ligação com água, com internet e com esgoto. E aí o pedreiro, coitado, tá lá pensando, mas como é que eu faço a conexão sem que uma coisa sobreponha, cruze, não é? Sem que uma ligação cruze a outra. Tá? Então, isso daqui eu poderia modelar dessa maneira, né? Eu tenho as minhas 3 casas, que eu estou modelando aqui nesses vértices 1, 2 e 3, e eu tenho os meus 3 serviços, que eu estou modelando aqui nos vértices 4, 5 e 6. Então, isso daqui seria um grafo completo bipartido K33, não é verdade? Então, eu tenho 3 casas, não tem ligação entre elas, tá vendo? E eu tenho 3 serviços, que também não tem ligação entre eles. Mas cada casa precisa ter ligação para os 3 serviços. Certo? Então ele fica um grafo bipartido K33. E aí, será que esse grafo aqui, será que eu consigo fazer essas ligações sem que elas se cruzem? Será que esse daqui é um grafo planar? Tá? Vamos ver essas características então. Um grafo, a gente vai chamar ele de planar, ou grafo plano, se ele pode ser desenhado em uma superfície plana sem que haja o cruzamento de arestas. Tá? Então seria conectar nossas casas ao serviço sem que os serviços se cruzem. E o grafo ele vai ser planar se ele for isomorfo a um grafo plano, ou seja, dado um grafo aqui, se eu conseguir redesenhá-lo de tal maneira, fazer uma bijeção, não é? De tal maneira que os vértices continuam existindo, mas as arestas elas são reorganizadas para que não haja esse cruzamento, por exemplo, dessas 2 arestas. Se eu conseguir, a partir de um grafo, fazer uma imersão planar, ou seja, achar essa bijeção que mostra que o grafo original ele é isomorfo a um grafo plano, um grafo sem cruzamento de arestas, então o grafo original é um grafo planar. Tá vendo? O desenho aqui não importa, não é verdade? Tá? E aqui o desenho importa num grafo plano. Então aqui eu consigo fazer isso substituindo, né? Quem que está cruzando aqui essa aresta? Essas arestas aqui estão se cruzando, né? Então, se eu pego a aresta de B para D, né? Se eu reorganizo aqui, ó lá, tá vendo? Tá? Então, eu reorganizo os meus nós de tal maneira que essa daqui fica para lá, né? Tá vendo? E aqui eu consigo ligar o B e o D, tá? Num grafo planar, a gente tem uma propriedade, né? Que são as faces. A gente fala que uma face de um grafo planar é cada uma daquelas regiões separadas pelos desenhos de vértices e arestas. E a gente vai ver então que eu consigo desenhar o grafo planar de maneiras diferentes, mas a quantidade de faces se mantém, tá? Então, por exemplo, olhando para esse grafo aqui, eu vejo aqui que ele tem 5 faces, né? A, B, C, D e I, tá vendo? As faces A, B, C e D,
elas estão aqui, ó, elas têm tamanhos finitos, vamos pensar assim. E a face E, ela engloba todo o resto, né? Então, poderia ter um tamanho infinito aqui, tá? Eu posso, então, redesenhar esse grafo de outra maneira, né? Eu poderia pegar esse vértice, colocar em outro canto, né? Esse daqui também colocar para cá e conectar os dois. Então, quer dizer, eu poderia representar o mesmo grafo de várias maneiras diferentes, mas a quantidade de faces continua, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar esse grafo aqui, ó, eu poderia pegar esse ponto e colocar para cá, ó, esse vértice 5. Tá? Então, eu teria aqui quantidade de... Olha lá, as faces, aqui são A, B, C e D. Aqui seria A', B', C' e D', tá vendo? A quantidade de faces continua, a quantidade de lados é que pode mudar, né? Cada uma dessas faces, por exemplo, no caso da face D, aqui, ó, no caso da face D, quantos são os lados que ela tem? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, não é verdade? Ela se encontra aqui com esses 5 lados. No caso do D', ele teria 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Os lados mudam, mas a quantidade de faces continua a mesma, tá? Isso daqui é o que o Euler fez algumas conjecturas, né? E definiu algumas fórmulas aqui, algumas propriedades em relação a um grafo planar. Ele diz, então, que dado uma representação para um grafo planar, né? O número de faces, então, olha lá, ele conseguiu uma fórmula. O número de faces vai ser a quantidade de arestas menos a quantidade de vértices mais 2 unidades. Então, no caso lá do nosso exemplo, veja, então eu tenho quantidade de arestas, aqui eu tenho 9 arestas, quantidade de vértices eu tenho 6. Então, se eu fizer o cálculo, eu descubro que eu tenho 5 faces, que é o que a gente já tinha verificado no exemplo anterior, tá certo? E aí a gente também tem uma outra fórmula relacionada ao grafo planar, que simplesmente diz que a quantidade de arestas, então, tem que ser menor a 3 vezes a quantidade de vértices menos 6 unidades. Essas propriedades, essas fórmulas são interessantes de acordo com os mapeamentos e modelagens que a gente faça dos problemas computacionais, tá certo? Então, a gente também tem uma maneira de determinar quando é que um grafo é planar, né? Kuratowski, aqui, ele definiu lá em 1930 como é que a gente consegue definir um grafo planar. Ele disse o seguinte, o grafo ele vai ser planar se ele for isomorfo, tá? Com uma subdivisão de um grafo, que tem algumas propriedades, tá? Então, vamos ver isso. O que é uma subdivisão de um grafo? A gente vai dizer, então, que a subdivisão de um grafo, estou chamando aqui um H, né? Um grafo H é uma subdivisão de um grafo G original. Se o H ele pode ser obtido do G inserindo vértices novos ao longo de cada aresta, tá? Então, seria como se por isso que é uma subdivisão, né? Então, eu tenho o meu grafo original e eu posso gerar, então, uma subdivisão dele, não modificando aqui as ligações, vamos pensar assim, mas adicionando pontos extras. Né? Então, o 1 vai continuar sendo adicionado, sendo conectado com o 4, só que agora ele tem novos vértices aqui no caminho, tá? Então, seria como se eu fizesse aqui outros pontos de conexão, outras cidades surgissem, por exemplo, ao longo da minha rodovia que liga São Carlos a Araraquara, vamos pensar dessa maneira, tá? Então, isso é uma subdivisão, o H é uma subdivisão do G. Então, a gente vai saber, uma maneira da gente descobrir se um grafo é planar, ele vai ser planar se ele não contém um subgrafo que é isomorfo a uma subdivisão a um grafo completo 5 ou um grafo bipartido 3, 3. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo, né? Então, dado esse grafo é um grafo de Petersen, tá? Um nome aí um grafo que tem algumas propriedades. Então, eu posso, por exemplo, ter um subgrafo dele removendo o B. Ao remover o B, eu posso rearranjar esses vértices e arestas dessa maneira aqui, tá certo? E aí, isso daqui, veja, é isomorfo a um grafo completo K33, não é? Eu tenho 3 vértices nessa partição e 3 vértices nessa partição. Então, se o meu grafo original ele for isomorfo a isso daqui, ou a uma bipartição ou um grafo completo,
tá? O completo K5 ou a bipartição 3,3, então eu já tenho certeza que esse grafo não é um grafo planar, tá? Então é o nosso exemplo da aula de hoje, não é verdade? O exemplo aqui da aula é exatamente isso. Nesse problema de tentar conectar as 3 casas aos 3 serviços, eu vi que ele é isomorfo ao K33. E, portanto, isso não é um grafo planar, ou seja, o pedreiro aqui não vai conseguir fazer essas conexões sem cruzar algum dos serviços, tá? E para fechar essa parte de teoria dos grafos, eu vou falar de um outro conceito, que é o conceito de coloração de grafo. Colorindo os vértices de um grafo, a gente consegue descobrir algumas propriedades sobre eles, tá certo? Algumas características aí. O que tem a ver a coloração, então? A coloração, a motivação dela é, por exemplo, todo mundo já fez um mapa do Brasil, não é? Em que a gente tinha que pintar os estados aí com cores diferentes para que ficasse claro aí onde as delimitações dos estados, né? Onde começa, onde termina um estado, tá? E aí a pergunta é, com quantas cores, então, eu preciso colorir esse mapa, né? Quantas cores são necessárias para eu colorir esse mapa? Menor número possível de cores, por exemplo, né? Então, só tenho lá 6 lápis de cor. Será que com 6 lápis de cor eu consigo fazer colorir aí de tal maneira que cada estado vizinho tenha cor diferente? Tá? Essa que é a pergunta na coloração de grafos. Então, de novo, como é que a gente modela isso? Esses estados viram vértices do meu grafo e as conexões, as fronteiras entre eles viram arestas. Então, estados vizinhos, como aqui o Amazonas e o Pará, então eles seriam, a Amazonas seria um vértice, Pará outro vértice, eu teria uma aresta entre eles dois, tá? Então a coloração de grafo é a atribuição de uma cor para cada um dos vértices do grafo, de forma que os vértices adjacentes, os vizinhos, tenham cores diferentes. Mas a gente quer sempre fazer isso usando o menor número possível de cores. Então, a gente chama de K-coloração, uma coloração, né? Colorir os vértices de um grafo, tá? Atribuir cores aos seus vértices de forma que esses vértices adjacentes tenham cores diferentes. Então, se eu consigo fazer uma 3-coloração num grafo, significa que são necessárias apenas 3 cores para que eu consiga pintar o meu grafo de tal maneira que os vértices adjacentes tenham cores diferentes. Então, a gente chama de número cromático o menor valor possível para esse K. Então, eu posso, claro, se eu tiver 500 lápis de cores ou 30 lápis de cores, eu consigo colorir cada um dos estados do Brasil com uma cor diferente, por exemplo. Mas eu não quero, eu quero usar o menor número possível de cores. Então, esse é o número cromático do meu grafo. E a gente representa ele aqui com essa letra, acho que é o Ki, né? Tá? Que é o menor número necessário de cores para que eu consiga fazer com que os nós vizinhos, os vértices vizinhos, tenham cores diferentes. Tem algumas propriedades interessantes, né? Nós já vimos isso, né? Que se o número cromático de um grafo é 2, é porque o grafo é bipartido. Esse foi o algoritmo que a gente usou para definir um grafo bipartido, lembra? Lá naquele momento eu rotulei como x e y, colocava cores ali, falei que era só para ficar mais fácil a nossa visualização, mas é exatamente isso que a gente faz para poder determinar se um grafo é bipartido, a gente faz uma coloração. Então, se o grafo ele for 2 colorizável, né, assim que a gente fala, se for possível colorir o grafo com apenas 2 cores, de tal maneira que os seus vértices vizinhos tenham cores diferentes, então ele é um grafo bipartido. Ou seja, então toda árvore ela é 2 colorizável, porque toda árvore é um grafo bipartido. O número cromático de um grafo completo, outra propriedade aqui interessante, então um grafo completo que tem n vértices, o número cromático dele vai ser n, porque ele é completo, não é? O grafo é completo, significa que cada um desses n vértices está conectado com os demais. Então eu não tenho como todos vão ser vizinhos de todos, então por isso eu vou precisar de n cores diferentes para colorir um grafo completo de tamanho n, tá? Outros teoremas interessantes. O número cromático de um grafo planar é no máximo 4. Então, às vezes eu não consigo, para o bipartido e para o completo, eu consigo saber quais são exatamente os números cromáticos deles. Para outros grafos, eu consigo pelo menos ter um limiar superior, não é? Então, por exemplo, o número cromático de um grafo planar é no máximo 4. Esse é o limiar superior dele, pode ser menor do que 4, tá? Mas aí eu tenho, então, um limitante superior. O número cromático de um grafo simples, também com grau máximo, né? Lembra do delta? O grau máximo, sendo aqui um delta, então o número cromático de um grafo dele vai ser, de grafo simples com o grau máximo delta, vai ser no máximo delta mais 1. Também tenho aí um limitante superior para o número cromático desse grafo, tá
certo? Ok, com isso a gente termina essa parte de teoria dos grafos e voltamos para o problema da aula de hoje, né? Então eu quero aqui que vocês encontrem uma trilha, não é verdade? Então eu quero passar uma vez por todas as portas, né? Então na letra B aqui eu quero uma trilha e uma vez por todos os vértices, né? Todos os cômodos aqui, os quartos, e isso daqui então é um caminho, tá? Então quais são os caminhos e trilhas aqui, que propriedades eles precisam ter para que eu consiga verificar então a modelagem desse grafo? Será que ele é hamiltoniano? Será que ele é euleriano? Tá certo? Então, façam aí o problema, não esqueçam de postar lá no ambiente. Ok, pessoal? Obrigada!